Minha saudação fraterna a todas e todos. Estamos no nosso projeto de enriquecimento, né? Então vamos aqui para mais um de nossos textos. Vou fazer aqui, né, para não perder tempo, sem mais delongas. É isso. Estamos aqui. A lição, não é? Modo de emprego. Revisar este capítulo antes de cada prova oral. Exercitar-se pessoalmente ou em pequenos grupos. Utilizar estes conselhos para aperfeiçoar os exercícios escritos das dissertações. Método de trabalho. Consultar igualmente o capítulo 1º, dedicado à explicação e comentários de textos filosóficos no exame oral. Alguns conselhos dados aqui já se acham desenvolvidos naquele capítulo. Não precisam ficar preocupados, porque isso aí já é de uma outra situação. Letra A. As regras do jogo. A lição oral é um exercício que compreende pelo menos duas fases. Uma fase de preparação e uma fase de apresentação. E, às vezes, uma terceira, a fase de arguição. O estudante deve, assim, procurar conhecer as condições concretas de sua intervenção. O tempo de preparação, entre 20 e 60 minutos, mas podendo chegar a várias horas para certos concursos. A duração de apresentação, de 15 a 40 minutos, conforme o caso. A existência ou não de uma fase de arguição pelo júri, cerca de 10 a 15 minutos após a apresentação. O objeto da lição é apresentar, em um tempo limitado, uma reflexão organizada e argumentada sobre um tema que pode ser de exame escrito ou oral. Com efeito, os temas de dissertação não servem apenas à dissertação, podem ser dados em exercícios orais como lição, com a diferença de que, para o oral, talvez haja temas mais específicos. Se moralidade e imoralidade, ou qual é o fim do Estado, são temas tanto do oral como do escrito. São temas amplos. Temas mais precisos e mais finos, como por que um emprego do tempo? Pode-se matar o tempo? Precisão e exatidão. Ou o que é uma grande alma? Adaptam-se melhor ao exame oral. Por conseguinte, o tema pode adquirir formas já encontradas nas dissertações. Um tema nacional, uma confrontação, né, um tema nocional, né, nacional, uma confrontação de duas ou três noções, é nocional, um tema de noções, um tema nocional, uma confrontação de duas ou três noções, uma questão, uma citação a explicar e a comentar, com ou sem o nome do autor. O estudante deve, igualmente, averiguar a existência ou não de um programa. O programa, quando existe, pode versar sobre um ou vários autores da história da filosofia, e então se trata de fazer uma exposição sobre um ponto de doutrina, sem necessariamente problematizar, quando a lição é sobre um programa preciso de história da filosofia, como acontece com frequência no primeiro círculo universitário na França. Ela pode corresponder a um tema, num autor. Amor e filosofia em Platão, por exemplo. Há uma questão colocada de maneira clássica, o que nos ensina a teoria platônica sobre o amor ao conhecimento, ou provocadora,
O amor platônico é platônico, né? Um tema filosófico que permita tratar transversalmente da história da filosofia com textos de referência precisos. A moral, texto de Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Bergson. O religioso, textos de Platão, Santo Tomás, Kant, Spinoza, Hegel, Bergson, por exemplo. Um tema de filosofia geral, que corresponda a um curso sem indicação de textos precisos. Quando a lição não envolve um programa, a arguição se faz sobre temas e problemas de filosofia geral, jamais sobre autores ou pontos de doutrina. A priori, quer dizer, por princípio, o trabalho a efetuar retoma as exigências fundamentais da dissertação filosófica. Uma leitura precisa e atenta do tema, identificação dos termos-chaves, da forma do tema, de seu espírito e de sua letra, situação do tema, o sentido dos termos e sua significação em contextos, campos e registros diferentes. Uma análise rápida das noções, uma seleção dos melhores exemplos, o recurso às noções intermediárias e o apelo às referências destinadas a apoiar a argumentação. Em suma, é uma dissertação resumida, não obstante uma mudança radical de estratégia, já que se trata de uma prova oral e não escrita. O exercício, aliás, é impiedoso para os estudantes que não compreendem o tema ou que só o compreendem pela metade. O auditório percebe rapidamente as lacunas, as estratégias de dissimulação, os deslocamentos e as ausências. A lição oral é realmente uma prova de verdade por envolver o estudante de corpo e alma através da fala. B. O treinamento. A lição é um exercício delicado, não por dificuldades filosóficas particulares, já que, afinal, encontram-se nela problemas semelhantes aos da dissertação, mas antes por questões de comunicação e de administração do tempo. As coerções são draconianas no que concerne ao tempo dado e, portanto, à eficácia do discurso. É preciso primeiro aprender a trabalhar com um relógio. Depois, aprender a dizer o necessário e nada além do necessário, já que é isto que se quer ouvir. Nenhuma necessidade de paráfrases, de enfatuamento retórico, é preciso ir ao essencial. Aos poucos, se aprende a desinflar o discurso, a fornecer o argumento em sua forma mais radical. Deve-se, portanto, abordar esse exercício perigoso com coragem e paciência. A experiência das situações diversas virá com as sessões de treinamento. Na verdade, o difícil é o primeiro passo, é jogar-se na água. Acrescentemos, como encorajamento, que esse exercício oral é muito útil para a dissertação. C. O caráter oral do oral. Os estudantes devem estar cientes da originalidade e da particularidade da situação para poderem esperar dominar o exercício da lição. O oral implica, primeiramente, uma expressão completa do pensamento com o auxílio de uma verdadeira arte do gesto. A presença física não deve ser, portanto, a de um
ectoplasma, de um fantasma ou de um autômato. Inversamente, deve-se evitar o exagero que consiste em parecer demasiado seguro de si. O oral, com efeito, distingue-se a alguém, comporta uma dimensão dialogal que força a buscar captar a atenção e suscitar o interesse. O discurso deve estar vivo na fala. A seguir, convém evitar todos os detalhes e omissões que possam entravar o desenrolar do oral. Procurar-se-á dispor adequadamente o material de trabalho à sua frente, o título do tema, o relógio, as folhas. Ter uma atitude adequada, olhar o auditório, não dá a impressão de ler as folhas, colocar bem a voz, que ela seja alta e inteligível. Sentir-se responsável por seu discurso. É preciso dizer-se: sou eu que falo, não o outro. Eu falo para me fazer entender e compreender por um outro. Insistamos um momento na relação com as notas escritas, que é um problema verdadeiro em razão do mal-estar produzido quando o estudante lê em vez de falar. No oral, as notas devem ter a participação mais discreta possível no trabalho. Serão escritas apenas no anverso das folhas, para evitar o risco de pânico devido à desordem. Elas devem apenas indicar tarefas, análise das noções, exposição de um pouco de doutrina, dar direções, fornecer pontos de referência, daí a importância de utilizar lápis de cores diferentes. A rigor, as notas podem servir para memorizar uma ou duas questões que anunciam a ordem e a natureza do trabalho, e uma ou duas fórmulas bem marcantes para dar um pouco de brilho à introdução e à conclusão, das quais se pode redigir o começo e o fim, por serem momentos decisivos. Mas o estudante deve ter o cuidado de não se encerrar no comentário de sua própria prosa. É o tema que está no centro do exercício. Por essa razão, aconselhamos que o título da lição, sobretudo quando se trata de uma questão, seja mantido diante dos olhos, de maneira que se pense nele e se volte a ele sempre. A leitura das notas é paradoxalmente uma das razões mais frequentes de derivas e perturbações constatadas. Em suma, em resumo, seguir na lição oral os conselhos já dados para a dissertação, a explicação e o comentário de texto. Não ler as próprias notas. Evitar redigir a lição em detalhe. Escrever apenas no anverso das folhas. Falar do tema, apenas dele. 2. A apresentação da lição. Letra A. A arte de apresentar. Número 1. Quando dois temas são propostos à escolha, não há nenhuma necessidade de comentar o tema escolhido ou a própria escolha. Não interessa ao auditório saber por que o outro tema, o outro tema convinha menos ao estudante. Basta dizer de saída qual tema foi eleito e anunciá-lo claramente. 2. A introdução deverá ser concisa, direta e rápida, indicando a razão de ser do tema, sua origem, por que se coloca e por que é colocado nesses termos, seus campos
e registros de aplicação, os contextos nos quais pode ter significação e suas questões em jogo. Como numa dissertação, não é inútil introduzir o tema em vez de começar diretamente por ele. No que concerne ao anúncio do plano, é preciso ser razoável, evitar-se-ão os programas e o anunciado maçante dos fundamentos, estilo, numa primeira parte veremos, numa segunda parte, etc. O candidato deve saber que seu auditório o escuta, que não tem necessidade de chamadas, que lhe é suficiente, assim, um percurso indicado com boas e judiciosas questões. Essas questões distribuirão a lição em 2 ou 3 pontos essenciais, bem formulados, isto é, de maneira clara e explícita, para que o auditório os identifique e os reconheça facilmente no momento oportuno. 3. Na exposição do desenvolvimento, haverá o cuidado de marcar bem os momentos e as articulações da argumentação e do raciocínio. Para isso, o estudante dispõe de artifícios particulares no oral. Poderá jogar com a entonação da voz, quando se quiser interrogativo, insistente, persuasivo ou cético. Tomar fôlego entre 2 grandes momentos de demonstração. Usar fórmulas clássicas de transição, advérbios e conjunções de coordenação. 4. Enfim, no que concerne à conclusão, também é preciso ser sóbrio e eficaz. Ir ao essencial. Trata-se de fazer um rápido balanço do trabalho, respondendo explicitamente ao tema e às questões que foram devidamente colocadas na introdução. Cumpre evitar o enfatuamento, o retumbante, o empolado da retórica destinados a mostrar, parece, que o tema era inteiramente essencial, capital, atual, etc. Deve saber que o efeito produzido é exatamente o oposto daquele visado, mas vale permanecer modesto e dentro dos limites do exercício, que, afinal de contas, é apenas uma convenção. B. A arguição. A arguição após a exposição é uma prática corrente. Em geral, ela faz parte da prova, não sendo, portanto, um apêndice. Convém saber, para não se desencorajar, que é possível limitar os danos de uma lição sofrível mediante uma entrevista sólida com o júri. E que, se a entrevista fracassa, isso não chega a invalidar completamente uma boa lição. A nota será talvez relativizada, o júri terá dúvidas, mas a lição, em toda a justiça, permanecerá tal e qual. Em suma, tudo é lucro, ou quase. É por essa razão que se deve jogar o jogo, ainda que o exercício seja perigoso, já que o examinador verifica o saber do estudante, sua lucidez sobre seu discurso. Portanto, esse momento requer uma atitude particular. É preciso ser receptivo, aberto, atento, manifestar boa vontade e manter o sangue frio, sobretudo quando são feitas observações desagradáveis. Mas cumpre também ser ativo, defender-se, responder argumentando, explicando as razões de tal argumentação ou de tal problemática, embora reconhecendo o fundamento das observações, etc. Com isso se evitará a arrogância e a teimosia que levam muitas vezes a responder de qualquer maneira. Convém sempre lembrar que a entrevista tem por objetivo esclarecer
os pontos de doutrina trabalhados ou evocados, aprofundá-los se houver necessidade. Portanto, é melhor o estudante não referir-se a autores que não conhece ou que domina mal. Os mais hábeis, no entanto, podem servir-se da arte da alusão para se fazerem arguir sobre um de seus pontos fortes. É uma estratégia legítima e, afinal de contas, mais vale um estudante que sabe filosofia do que um que não sabe. Chamar a atenção do estudante para pontos esquecidos ou indevidamente tratados na lição. Retomar esses pontos com ele ou ver se ele é capaz de retomá-los com o júri. Nesse sentido, a arguição tem um valor pedagógico inegável. Obrigar o estudante a voltar a pontos específicos da exposição que acabou de fazer. As questões colocadas podem então ser do tipo: por que escolheu tratar tal problema e não outro? Que distinção você faz entre isto e aquilo? Está seguro de não confundir isto e aquilo, fulano e cicrano? Não compreendendo esse exemplo, essa referência, esse argumento, explique-me, etc. Em suma, em resumo, introduzir com concisão e rigor. Preocupar-se com o trabalho de arguição. Marcar bem as transições. Concluir com concisão e rigor. Jogar honestamente o jogo da arguição. Tudo bem. Aqui essa parte, então, dessa parte do nosso texto, do nosso projeto de enriquecimento. Boa leitura, bons estudos.